Bem-vinda, Juliane. Olá, Miguel, tudo bem? Obrigada pelo convite. Ótimo. Obrigado por aceitar. Juliane, um assunto que eu queria conversar contigo. Você fez uma postagem que eu achei interessante. Eu vou até colocar aqui na tela. Deixa eu compartilhar aqui. Você fez um fio, né, no Twitter. Vou até colocar o videozinho aqui. Foi nesse governo que ele disse que roubava a Petrobras, que nós fizemos a mais importante capitalização da Petrobras, a mais importante descoberta de petróleo da Petrobras e a mais importante regulação para que a Petrobras fosse efetivamente do povo brasileiro. Indo no Palácio do Planalto. Aqui... Você fez um fio, Você fez um fio que você explica que há uma certa confusão, né, de que a capitalização ela não significou exatamente a entrega para a iniciativa privada. Mas queria que você explicasse aqui, né, em áudio, em vídeo, o que você quis dizer. Obrigada, Miguel. É bom poder tratar desse tema, porque eu tenho feito alguns vídeos sobre esse tema dos combustíveis e não foi uma ou duas, mas várias pessoas comentaram nesses vídeos, trazendo, né, a capitalização de 2010 em associação a uma suposta privatização da empresa, ou como um exemplo de que ainda, né, que eu esteja, por exemplo, na equipe do Lula e fazendo esse tipo de vídeo, estaria em contradição com o que foi uma das políticas, inclusive bastante exaltadas do governo Lula, que foi a capitalização de 2010 da Petrobras. Como eu vi que não eram confusões pontuais, e olhando essa página que é organizada por alguns militantes da base do Ciro no Twitter, eu identifiquei que existe uma tentativa de disputa política e ideológica de associar a capitalização de 2010 com outros processos de capitalização, principalmente que tem um conteúdo mais privatista, que foi aqueles que abriram as ações, o capital da Petrobras na Bolsa de Nova York. Então, é bom aqui limpar o meio de campo e dizer que quem fez o primeiro movimento de ação e abertura do capital da empresa na Bolsa de Valores de Nova York, ou seja, submeteu a Petrobras a um conjunto de legislações internacionais e de compromisso com os acionistas, né, e tudo que envolve estar na Bolsa de Nova York, os compromissos que uma empresa brasileira precisa fazer ao negociar e transacionar suas ações no mercado norte-americano, foi o Fernando Henrique Cardoso numa ação no ano de 2000. Ou seja, não foi o governo Lula e não foi a capitalização de 2010 a responsável pela abertura do capital da Petrobras para a ação, né, de pessoa física ou de pessoa jurídica na Bolsa de Valores de Nova York. Então, o suposto abocanhamento da empresa por interesses estrangeiros não é de responsabilidade da gestão governo Lula, mas sim da gestão do Fernando Henrique Cardoso, que a página não só não faz referência, como se o Fernando Henrique e o que representou o Fernando Henrique, aquelas forças de mercado, não tivessem hoje representadas também numa candidatura, que em última instância é a candidatura Bolsonaro, ainda que fechando um pouquinho o nariz, né, para aquela parte mais feia e suja, que é a que diz respeito ao trato da política, mas a página nada diz, né? Nós estamos no meio de uma disputa política, a página nada faz referência àquelas forças políticas centra na candidatura do Lula e num argumento errôneo. Em segundo lugar, a capitalização de 2010 foi o lançamento de ações na Bolsa de Valores brasileira, na B3, ou seja, sob controle, né, do governo do Estado brasileiro. Mas, mesmo assim, poderia haver um conjunto de críticas, né? Por que abrir o capital da Petrobras para atrair mais acionistas minoritários para a empresa, minando ali o controle do Estado, porque cada vez mais acionistas, se aumenta a sua proporção, eles vão reduzindo a participação do Estado. E aí que está o pulo do gato. Com a capitalização de 2010, que está ligada também com uma outra ação, que foi o da cessão onerosa, da Petrobras poder explorar sozinha e retribuir o Estado em óleo uma parte ali do campo
de libras, se eu não me engano, o Estado aumentou a sua participação no capital social e no capital votante da empresa. E, por outro lado, não só o capital privado diminuiu, mas, sobretudo, os estrangeiros. Então, não só não foi uma ação de entrega no mercado internacional, quanto foi a capitalização que permitiu que o Estado ampliasse o seu papel no Estado, na empresa. Ou seja, ao contrário de uma privatização, inclusive alguns autores, como o Giorgio Romano, sugerem que isso foi o início, conjugado a uma série de outras ações, do que se chama de estatização moderada. Né? É a volta do controle do Estado, ainda que numa empresa de economia mista, que desde Getúlio é uma empresa de economia mista e nunca foi blindada de cumprir papel importantíssimo na economia e na sociedade brasileira, a despeito de ser uma sociedade de economia mista, porque o Estado deteve e utilizou estrategicamente o controle sobre a empresa. E é justamente a partir de 2010 que nós podemos dizer que o governo Lula aprofunda ainda mais o uso, e é condenado por isso pela direita brasileira, o uso da Petrobras e de um conjunto de empresas estatais como instrumento da política de desenvolvimento econômico e nacional. Então, essa crítica não faz nenhum sentido a não ser no campo da micro disputa política. E aí alguém vai dizer, mas é que não foi a União que aumentou as ações, foi o BNDES Par, foi o Fundo Social. Sim, tudo isso é Estado, e tudo isso é a presença do Estado. Então, eu achei que era importante desconstruir esse argumento e dizer, existem motivos de crítica à condução da Petrobras nesse período, mas não são essas, e há uma intenção aqui, ou de falta de clareza histórica, ou ali de mau caratismo, de associar o governo Lula, inclusive de ridicularizar os petroleiros e a FUP, né, como se fossem idiotas, caindo numa contradição em que o Lula, o suposto defensor dos interesses nacionais, estaria ali exaltando uma privatização que decorreu de uma medida de capitalização. Muito bom, Juliane. É importante lembrar que a Petrobras, durante a era Lula e Dilma, realizou grandes investimentos, grandes investimentos em todas as áreas, e realmente foi um período de muita expansão da Petrobras nesse sentido. Inclusive, o pré-sal foi descoberto. Outro assunto que eu queria abordar contigo, Juliane, eu tenho assistido algumas entrevistas e palestras e discursos do Lula, né? Aqui na UERJ, ele fez um discurso também, falou sobre a necessidade de haver algum projeto de reindustrialização do país. Hoje, né, ele participou de uma reunião com representantes de uma fundação alemã, Fundação Eberk, né? E ele falou que ele falou sobre a necessidade de discutir com a Alemanha, né, e assim como com a União Europeia também, sobre a necessidade dos acordos econômicos que poderão vir a ser celebrados no futuro, leve em conta a necessidade do Brasil também de exportar manufaturados. E você acha que no eventual governo Lula vai haver uma preocupação maior nesse sentido, de você recuperar alguns setores industriais, ou a indústria de forma geral, que foi que sofreu muito nos últimos anos? Olha, eu vou dar aqui a minha opinião do que eu gostaria que fosse e o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que a indústria tem um papel fundamental, e aqui nem é uma questão, poderia dizer que nem é uma questão de opinião, porque todas as evidências empíricas de desenvolvimento numa perspectiva histórica dos países capitalistas, e não só capitalistas também, têm assentado o seu progresso na base da indústria, seus efeitos multiplicadores, inclusive para solucionar um problema que é muito caro para economias periféricas também, que é o problema da soberania, né? A possibilidade de avançar num conjunto de programas de radicalização da política interna, ao sofrer represálias, principalmente do imperialismo, a partir disso, poder lograr maior estabilidade econômica na medida em que são um pouco mais autossuficientes, principalmente nos bens manufaturados. Agora, o que eu acho que é importante atentar, e aí também pegando aqui um pouco uma crítica, que neste campo eu acho que o Ciro e o PDT são mais felizes, mas acho que desconsideram alguns elementos da história, que é o seguinte: a
baixa propensão a resultados de retomada da industrialização na economia brasileira não foram, me parece, aqui, falta de vontade ou compreensão da importância da indústria nesse período, ou mesmo de opção política por uma retomada de uma vocação agroexportadora. Eu acho que tem dois elementos que são importantes. O primeiro deles, a gente vive uma democracia representativa que tem eleições de 4 em 4 anos. Veja, o governo Lula, ele iniciou, do ponto de vista macroeconômico, iniciou, mas assim, se desenvolveu um pouco mais a partir do segundo mandato, com um dilema. Ele tinha uma opção de política pública pelo lado da demanda e política pública pelo lado da oferta. Ele poderia fazer o quê? Fazer o que é o programa do Ciro, que do longo prazo é o mais sustentável para a economia brasileira, mas que no curto prazo, para desenvolver a indústria, vai demandar desvalorizar o câmbio, portanto, reduzir o poder de compra das pessoas e arrochar salários, porque também vai precisar, para que haja ali um crescimento do salário em sintonia com a produtividade, arrochar os salários. Se ele faz isso, e claro, ele precisa controlar a conta de capitais para também ter controle sobre o câmbio. Primeiro que a burguesia brasileira e internacional jamais permitiria qualquer tipo de controle sobre a conta de capitais. Então, também opera-se um modelo econômico no idealismo e em abstração da realidade política concreta, né? Existe uma coisa chamada luta de classes, que eu acho que às vezes passa um pouco ao largo da análise dos economistas. Segundo, se arrocha salários e se reduz o poder de compra da população, pensando em gerar empregos mais qualificados no futuro, nas próximas eleições, o governo perde um sustentáculo importante, que é a melhoria concreta das qualidades de vida da população brasileira. É um dilema muito difícil. O governo Lula optou por começar pelo outro caminho, que é garantir a retomada do poder de compra, o aumento do salário mínimo, a dinamização do mercado interno, políticas públicas de transferência de renda, e num segundo momento, que começou com o governo Dilma I, eram, então, as políticas que migraram para o campo da oferta. Embora muito baseado em desonerações, eram políticas, né, que, do ponto de vista macroeconômico, de câmbio e de juros, estavam mais propensas ao desenvolvimento da indústria. Que aí esbarram em outras contradições, como a própria questão fiscal e como a própria, outra vez, né, luta de classes, que você vai fazer políticas industriais num período que os salários dos trabalhadores já estão mais elevados. O salário dos trabalhadores é o principal custo do setor empresarial. Então, há um conflito, né, no conflito distributivo, que é importante ser operacionalizado. Para finalizar, existe uma coisa chamada transformação que o capitalismo vem passando da década de 80 para cá, em que aquele período histórico que nos possibilitou um salto expressivo na industrialização nacional, que contou com condições internas, sim, de uma correlação de força mais pró-indústria, de um Estado fortalecido, de instrumentos que foram criados, códigos, institutos, empresas estatais, mas também contou com um cenário externo que não existe mais, que era a regulação do capitalismo internacional, principalmente de Bretton Woods, que regulava esses fluxos internacionais de capital, tinha uma paridade fixa, tinha uma restrição à mobilidade de capitais, e, num segundo momento, com a competição da grande empresa japonesa, alemã e norte-americana, transferiram parte das suas filiais para o território brasileiro, ajudando a soerguer, inclusive, a indústria. O exemplo mais expresso aqui é de autopeças. Este capitalismo regulado não existe mais, agora com o avanço da financiarização, as cadeias globais de valor e a descentralização, impõe novos limites. O que eu acho que vai acontecer? Vai haver, mais uma vez, política industrial, que é uma coisa que foi abominada no governo Temer e no governo Bolsonaro. Essas políticas industriais, na avaliação dos economistas que estão mais à frente do programa do Lula, elas vão ser políticas industriais que vão, em alguma medida, convergir com as vantagens comparativas, mas no campo industrial, que é o seguinte: se aproveitar de elementos que o Brasil tem vantagens comparativas e que, ao mesmo tempo, são demandas da população brasileira, então, casando também esse dilema, né, entre fazer grandes transformações e dar respostas concretas a uma sociedade desigual, empobrecida, que vão desenvolvendo capacidade tecnológica. Por exemplo, a economia da saúde, o saneamento básico, que é um direito humano, que mobiliza uma indústria importante,
mas principalmente ali fármacos, saúde, outros setores que podem desenvolver tecnologia de vanguarda, transição energética, que pode desenvolver tecnologia de vanguarda, gerar emprego e contribuir para a melhoria da vida da população na medida em que há saneamento, que há equipamentos de saúde, que há soberania energética. Me parece que pode ir por esse caminho. Com certeza, com um ritmo menos acelerado do que eu, né, como uma pessoa muito mais pró-indústria, desejaria, mas compreendendo que aqui não é um elemento que se explica pela vontade ou por desequilíbrios macroeconômicos, mas tem elementos muito mais gerais que precisam ser levados em consideração. Muito bem, Juliane. É um ponto que sempre se levanta quando se fala em política industrial, é a falta do próprio industrial, né, como figura política, como alguém que pede a política industrial, né? É um tanto irônico você ter, por parte do campo progressista, por campo da esquerda, né, que não são industriais, não são donos de indústria, pedindo política industrial. Como é que a gente resolve isso, na sua opinião? Por isso que o Estado é fundamental. E isso o Florestan Fernandes já falava muito bem, né? Quando esmiuçava o caráter da burguesia brasileira no Brasil, né? Diferentemente dos partidos comunistas, inclusive, que ligados ali à Terceira Internacional advogavam muito essa ideia de que era importante um caminho para a transformação socialista, a fusão, né, a união com a burguesia nacional, que teria conflitos com o imperialismo, seria pró-indústria, pró-desenvolvimento. O Florestan vai ajudar e vai dizer, olha, essa burguesia não existe no Brasil, né, porque o Brasil já se industrializa num tempo de capitalismo monopolista, de capitalismo imperialista, e essa burguesia já nasce com uma face perversamente associada. Aqui no Brasil, quem cumpriu todos os requisitos, inclusive da modernização capitalista, a despeito da burguesia capitalista, foi o próprio Estado. Não em concorrência, mas inclusive para criar condições para que existisse um setor privado, para que esse setor privado se desenvolvesse nas externalidades criadas a partir do investimento público. Então, mais uma vez, pelo caráter débil para concretizar um programa nacional de desenvolvimento da burguesia brasileira, e pelos seus intentos antinacionais, antidemocráticos e antipopulares, é o Estado que precisa dar o start e investir naquilo que é prioritário. Então, não é que o Estado vai fazer todas as coisas, né? O Estado não precisa ter uma fábrica de cerveja, por exemplo, porque o setor privado fornece muito bem. Ele não precisa ter coisas que hoje o setor privado consegue fornecer, mas aquilo que é essencial para um projeto de desenvolvimento e para a retomada da industrialização, principalmente energia, infraestrutura, bens de capital, maquinário, de forma geral, o Estado precisa, né, colocar a mão e se consolidar como um agente que ele sempre foi no Brasil, né? Todas as grandes obras aqui partiram da mão do Estado ou não se concretizaram. Então, em face dessa burguesia que se preocupa essencialmente com o custo da força de trabalho e com taxa de lucro também, e com taxa de juros, porque grande parte dessa burguesia, ainda que venda no mercado interno, tem ganhos de tesouraria, às vezes maiores do que os ganhos da produção, não pode ser quem paute um programa de governo, nem a política de governo, porque é incapaz de pensar em interesses nacionais, diferentemente de outras burguesias que concretizaram lá suas revoluções burguesas e equacionaram essa tríade, né? Estado, nação e desenvolvimento aqui no Brasil. E não só aqui no Brasil, né? Porque às vezes a gente tem uma ilusão de que aqui precisou de Estado, porque lá no centro do capitalismo teve uma burguesia mais compromissada com o desenvolvimento. Na verdade, lá também precisou a burguesia nasce e tem suporte fundamental do próprio Estado, mas se o capitalismo precisa de Estado, na periferia ele precisa duplamente de Estado, porque aqui, posto o nosso desenvolvimento e as amarras aqui para o nosso desenvolvimento, o Estado é o único ator que consegue, né, pensar para além da obtenção de lucro no curto prazo e executar esse programa de reformas. Por isso, para finalizar, a importância de dioturnamente criminalizar o Estado, criminalizar o gasto público, associar o Estado à corrupção, né, associar o Estado à ineficiência, não são à toa, né? Porque eles infringem ali o ponto nevral
nevrálgico do desenvolvimento que está nas mãos do Estado. Obrigado, Juliane. Eu acabei que eu esqueci de apresentar você. A Juliane é economista, ela é economista-chefe, não é isso? Do Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa, o IRI. Ela também é ex-militante do Levante Popular da Juventude, não é isso? Você sempre fala isso nas suas redes. E então, de vez em quando, a gente chama ela aqui para falar um pouco sobre economia, Juliana, a gente tem um fórum global hoje, vai começar às 18h30, então a gente tem pouquinho tempo. Eu vou ver se dá tempo de fazer só a última pergunta, bem rápido. Você tem essa disputa geopolítica entre Estados Unidos e China, como você acha que o Brasil deveria se posicionar diante desse conflito? Bom, certamente o conflito Estados Unidos-China nos interessa muito, porque a ordem unipolar em que os Estados Unidos é o bastião do imperialismo e atua sem concorrentes é a mesma ordem que no século XIX bloqueou a industrialização brasileira, quando era a Inglaterra, e que desde a década de 80 patrocina e é parte fundamental de golpes e de outros processos de estreitamento das margens de manobra da autonomia dos países periféricos. Então, nos períodos em que o capitalismo compartilhou a sua hegemonia, esses períodos foram os períodos de relativa autonomia para que países periféricos pudessem se desenvolver. Melhor ainda quando o capitalismo compartilha a sua hegemonia com países que não são capitalistas, né? De forma muito explícita com a União Soviética e agora com várias denominações do que pode se conceituar a China, mas pelo menos afastando, né, essa característica da China não ser uma nação capitalista, muito menos ser uma nação imperialista. Então, nos interessa esse tipo de conflito, nos interessa porque enfraquece o imperialismo norte-americano, que é o principal inimigo da autonomia e da soberania dos povos. Portanto, acho que o Brasil deveria incidir nesse conflito, apostando no conflito, né? Tem que pensar como politicamente faz isso, mas levando em consideração que esse tipo de multipolaridade é fundamental para que não haja uma hegemonia una que dificulta qualquer tipo de ação que se volte ali no combate ao imperialismo norte-americano. Agora acabou o tempo. Eu ia fazer mais uma pergunta. Juliane, muito obrigado pela participação. Um grande abraço e até a próxima. Obrigada, Miguel. Tchau, até a próxima. Tchau.